Capítulo de número 15, versículo de número 1. É só um versículo muito curto. João 15. Eu acho que precisa subir um pouquinho, Bia, porque ele cortou um pouco a tela, talvez. Está no máximo? Está no máximo. Vamos ter que fazer um degrau aí de madeira quadradinho para elevar isso aí. Tem maior? Tem? Tá bom, já estamos gravando? Não tem problema. João capítulo 15. Vocês, quantos aqui viram a arte da igreja, da sua igreja? A arte é esse slide aqui que a gente põe lá no grupo. Eu recomendo que vocês curtam a arte que a gente põe lá no grupo. Tudo é um trabalho para evangelizar e para que vocês fiquem sintonizados com a igreja que você é membro, né? Então curta, se puder compartilhar, compartilha com as pessoas. Quem sabe elas aparecem aqui por causa do seu convite. Você vai sentir uma alegria que não vem de outra fonte. Não existe alegria maior do que levar o evangelho e ser canal de bênção para outra pessoa. Não existe, acredite. Aqueles que levam o evangelho a outras pessoas sabem disso. Não há alegria maior do que ser canal de vida para outras pessoas e salvação eterna. Então, se você pode, compartilhe a arte com outra pessoa, né? Mas se não, curte lá pelo menos no grupo, valoriza o trabalho daqueles que estão se esforçando, se empenhando para fazer um bom trabalho para a glória de Deus e benefício da igreja. Nós somos uma família, então vamos trabalhar junto. O que vocês acham da ideia? Sim ou não? Tá, quantos viram a arte lá no grupo do WhatsApp? Muitos não viram, a maioria viu. A gente põe lá para lembrar, porque às vezes, o culto tem domingo, os cultos. A gente às vezes pode acontecer de esquecer, né? Então a gente põe lá todo domingo. E quantos ficaram intrigados, assim, ficaram, caramba, que tema diferente esse, né? Viva mais, viva com mais café. Será que é de café que a gente vai falar? Não é de café, né? Mas a sigla permanece. C-A-F-E, café. Vamos ver o que Deus quer falar com a gente. João 15:1, é o único verso. O Léo vai fazer esse favorzão de colocar na tela e a gente vai lê-lo junto. Pode ser? Eu sei que você trouxe Bíblia, continua trazendo. Eu dou o maior valor para aqueles que trazem Bíblia física. Tá? Muito, muito, muito. Claro, não se sinta menos. Pode trazer no aplicativo, ler na tela. Não importa. Mas eu recomendo que todo mundo tenha uma Bíblia física. É um verso só, curtinho. Vamos ler aqui, todo mundo? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai. Alguns meses, será? Eu acho que já fez meses, pelo menos 1 mês e meio, 2, por aí. Eu estava no interior, na cidade onde mora minha cunhada e irmã da minha querida, linda e mais maravilhosa mulher da igreja. E se você achou que é dessa igreja, você se enganou. É de toda a igreja que pode existir na face da terra em todos os tempos, aquela mulher que está lá atrás, né? E eu estava na casa da irmã dela, junto com ela. A gente foi lá tomar um café, comer um bolo, filar uma boia. E tem um gramado lindo lá atrás. E a gente estava sentado assim, eu olhei e tinha um pé de café. Um pé de café. E um pé de café diferente, porque o pé de café produz normalmente grãos vermelhos quando estão mais maduros, no processo de amadurecimento. Só que lá eu notei que os frutos, porque o café é uma fruta, ele não é um grão, ele é uma fruta. O café é uma fruta. Não vou ensinar sobre café aqui. Uma vez eu fiz café aqui. Quantos lembram quando eu fiz café aqui durante o culto? Fiz um café aqui na frente, falando sobre algumas ideias tirado disso, né? E hoje não vai ser diferente, mas com outro enfoque. E eu notei que os grãos de café naquele pé é o único pé no gramado. Os grãos, a árvore estava cheia de grãos amarelos, que normalmente ou é um bourbon amarelo, ou é um catuai amarelo, ou frutas amarelas, né? E eu vi que estava bem cheio, bem quase amadurecido totalmente. E eu cheguei e falei, gente, podemos colher aqui um pouco? Eu vou fazer esse café para vocês. Ah, você está brincando, não sei o quê. Então fomos eu, minha mulher Cecília e a Patrícia, minha cunhada, fomos até o pé e começamos a arrancar os grãos mais maduros, mais cheinhos.
Enchi um saco ali de mais ou menos, sei lá, deu uns 500 gramas, acho que não chegou nem a isso, uns 300 gramas de fruto, 200 e poucos gramas de fruto bem madurinho. Enchi a sacola e aí começou uma jornada. Vocês sabem que eu sou formado em agropecuária, eu nunca fui agrônomo na área de café, nunca fui produtor de café, mas a gente estuda todos os tipos de culturas, de plantios, etc. E aí, quando eu colhi, falei, eu vou levar esse processo até o fim. E eu cheguei em casa do interior, eu peguei e coloquei numa bandeja para secar com casca e tudo ao sol, não sol direto, para secar o café, para secar aquela camada da casca suculenta, amarela, úmida, para secar bem. Coloquei num processo que demorou 25 dias para secagem da casca. Ok? Depois de 25 dias secando a casca do café, e todo dia eu ia lá e dava uma mexida, uma porçãozinha assim, ficava numa bandeja, eu ia lá, dava uma mexida no café, e ao fim do 25º dia, fui para outra parte do processo, que é trouxe para dentro, coloquei dentro de um saco de papel, num canto escuro no meu armário, para ele secar lá e aprimorar o sabor, para ele, todo aquele aroma, aquele gosto que fica na casca do café, vai para o grão de café. Ficou mais 14 a 15 dias dentro do armário. Depois de 14 a 15 dias dentro do armário, dei passo para outra parte do processo. E aí eu peguei uma faca bem afiadinha, grão por grão, porque eu não sei se vocês sabem, mas o café, ele vem dividido dentro de uma cápsula. Aquela casca, ela tem uma película no meio, fica metade de um grão para cá e metade de um grão para cá. E aí eu tirei um por um de todos aqueles, sei lá quantos grãos tinha lá dentro, em torno de uns 250 gramas de grãos de café, um por um. Eu fiz essa parte em vários dias, porque eu não tinha tempo para ficar cortando um grão por grão e tirar a semente, uma por uma de cada cavidade lá dentro, uma por uma, com uma faquinha bem pontudinha. Fiz acho que uns 3 dias, demorei uns 3, 4 dias para tirar todos os grãos lá de dentro, aí sim vem aquele grão verde de café. Aí aquele grão verde de café, eu levei para uma frigideira comum e torrei na boca do fogão. E eu fiz uma torra média. Olha, uma torra média, uma torra que o grão fica marrom. Depois que eu torrei o café, eu guardei ele por mais 72 horas, para ele curar o sabor, curar o aroma, fixar todos os gostos, todos os cheiros e toda a doçura. Mais 72 horas. E depois de 72 horas, ou seja, deu mais de um mês aí de processo, ele estava pronto para moer, torrado, apurado, tudo direitinho. Levei para alguns de vocês cheirarem, que estavam ali por perto, sentiram o aroma daquele café. Ele tem um cheiro de chocolate incrível, da terra, um aroma de castanha, de nozes, de caramelo, uma coisa incrível. E aí eu fiz uma moagem, eu tenho um moedor manual, eu gosto dessa coisa de café. Eu fiz uma moagem manual, fiz uma moagem grossa e coei uma parte para mim e para a Cecília somente. Vocês estão até com vontade já, né, gente? E aí eu moí e coei e tomamos. Que delícia de sabor, sem pôr açúcar, doce, com gosto de caramelo, sem acrescentar nenhuma nota, uma essência, nada, só da terra. E por que eu estou citando isso? Porque veja bem, quando Jesus usa o texto aqui, em João 15, 1, ele diz, vamos de novo? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Essa ideia do pai, Deus, criador do universo, ser agricultor, para mim é muito boa, porque a minha primeira formação, como eu disse, é em agropecuária. Agora, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Jesus era o quê? Qual era a nacionalidade de Jesus?
judeu. Jesus era judeu. Por que ele disse videira? Em outros lugares Jesus fala de oliveiras, figueiras. E por que ele fala de figueiras, oliveiras, videiras? Oliveira que produz azeitonas, videira que produz uva, figueira que produz figos. Por que ele fala dessas árvores e dessas plantas? Porque era o que ele via ao redor dele. Eu não tenho dúvidas de que se Jesus nascesse em Minas Gerais e fosse brasileiro, ele ia usar o texto assim: eu sou o pé de café e o meu pai é o agricultor. Sim ou não, gente? É possível. Veja, se ele pode falar que o pai é agricultor lá na terra de Israel há mais de 2000 anos atrás, e usar a figura de oliveira, usar a figura de figueira, usar a figura de videira, se ele nascesse em Minas Gerais e fosse brasileiro, ele diria com certeza: eu sou o pé de café e o meu pai é o agricultor. Agora, sabe, o Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus revela uma imagem que atravessa o tempo, com uma palavra impressionante, que é: eu sou a videira e o meu pai é agricultor. É uma palavra impressionante. Essa declaração de Jesus não é apenas uma declaração poética, bonita, é uma declaração que deve mexer com a gente. É uma declaração que deve fazer a gente pensar o que é que Jesus está querendo dizer quando ele usa a figura do pai como agricultor. E o foco da mensagem de hoje é exatamente esta fala de Jesus sobre o pai ser um agricultor. Porque Jesus aqui no capítulo 15, ele faz referência ao pai como agricultor, ele faz referência a si mesmo como videira, mas ele faz referência aos discípulos, a você, a mim, como ramos, como galhos dessa árvore videira, como se a gente fosse os galhos do pé de café. E ele fala que a intenção do pai é que a gente produza fruto, fruto bom, fruto que permaneça, fruto que seja abundante. Essa é a ideia do pai, essa é a ideia de Jesus. Jesus não veio para a terra só para dar um bom exemplo. Você imagina que coisa, que desperdício de uma vida, se Jesus veio para cá só para dar um bom exemplo. E não tenha dúvidas, Jesus veio para cá para dar um bom exemplo, mas ele veio para a terra para dar muito mais do que um bom exemplo. Ele veio para morrer naquela cruz, para limpar você e eu dos nossos pecados e transformar a nossa vida de dentro para fora e tornar a gente de gente da treva, gente de luz. Antes, sem Cristo, a gente era treva, e treva não serve para muita coisa. Treva, fala de treva, vive na treva, faz coisa de treva. Mas luz, vive na luz, enxerga a luz e faz coisas da luz. E Jesus veio para transformar a gente de trevas em luz. E luz serve para quê? Se não para iluminar. Iluminar quem? Todos que precisam de luz. Imagina você chegando na sua casa à meia-noite, 11h30 da noite, 10 horas da noite, e não ter uma luz na sua casa. Como é difícil. E se a sua casa fica bem escura, você sabe do que eu estou falando. É difícil você encontrar as coisas. Quando as trevas estão imperando, quando as trevas estão acontecendo no seu grau máximo, a gente tropeça, a gente tromba, a gente se machuca, a gente bate o corpo, a gente machuca, tromba com o outro, machuca o outro. A treva, ela atrapalha a vida. A luz, ela facilita a vida. Você foi transformado de treva em luz para facilitar a vida de outras pessoas, além da sua mesma. Então veja que nesse capítulo 15, Jesus vai falando do pai como agricultor, e a ideia de Jesus é transformar a gente em ramos que produzem fruto.
Só que o nosso foco hoje pela manhã é exatamente esse. Se o Pai é chamado de agricultor por Jesus e nós somos parte dessa planta, o que Ele quer com a gente? E se Ele tem uma intenção positiva com a gente, quais são os caminhos pelo qual você e eu podemos viver essas intenções, esses planos de Deus para a nossa vida? O Pai não é um espectador da sua vida. O Pai não está assim, observando você para ver se você faz bem feito ou para ver se você faz mal feito. Deus não está simplesmente olhando para você. Ele é o agricultor. Pense na ideia de agricultor. O agricultor, ele não fica olhando para a terra e sentado lá observando a terra. Ele vai plantar na terra. E depois que ele planta na terra, ele não fica lá observando a terra e ver o fruto crescer e não faz nada. Ele observa, mas ele examina. Um bom agricultor, ele examina a terra, ele examina a vida da pessoa. Ele corta, ele poda, ele limpa, ele cultiva a terra, ele mexe na terra, ele melhora a terra, ele conhece o tempo certo de podar e o momento certo de esperar a planta. Cada ramo de uma planta, cada fruto, cada estação, tudo passa pelas mãos do agricultor. Tudo na sua vida, na minha vida, passa pelos olhos e pelas mãos do nosso Pai, que é um tremendo agricultor. Tudo na sua vida, Ele observa, Ele examina, Ele checa, Ele olha, mas Ele trabalha, Ele põe a mão, Ele poda, Ele corta, Ele melhora, Ele afofa a terra, Ele aduba a terra. E o ponto central dessa ideia de que Deus é agricultor é que Deus trabalha na sua vida. Deus não está simplesmente olhando para você, Deus está trabalhando na sua vida. Ele trabalha para que a sua vida e a minha vida alcance um propósito. Quando a gente nasce, a gente não faz ideia de que exista uma coisa como um propósito para o meu nascimento. A gente olha para a vida aí fora, quantos e quantas pessoas não fazem ideia do propósito da sua existência. O mundo vive girando para lá e para cá, rodando, atrás de um motivo, de um propósito, de um plano para a sua existência. E mal sabem as pessoas que Deus, o Criador, Pai de nosso Senhor Jesus, o agricultor, tem um plano para a sua planta, você. Deus tem um propósito para a sua vida. Toda poda que Jesus faz, toda poda que Deus opera na sua vida, tem um plano, uma intenção. Às vezes você não gosta quando Deus mexe na sua vida, principalmente quando Ele poda uma coisa que a gente, puxa, mas eu gostava tanto disso. E Deus vai lá e poda e a gente não entende. E às vezes a poda, às vezes pode até doer um pouquinho. E a gente não sabe e não entende. E por isso que a gente precisa estar junto como igreja, para a gente entender que Deus é um agricultor e você é uma planta com um propósito. E Deus está trabalhando na sua vida para você chegar lá. Para que eu possa chegar lá. Às vezes a poda pode parecer uma perda, muitas vezes uma preparação, e Deus às vezes tira coisa e você às vezes perde coisas, porque Deus tem uma intenção superior, para que você frutifique ainda mais, que a sua frutificação seja ainda maior e ainda melhor. Deus é um agricultor, meu querido, minha querida, não tem como escapar das mãos do agricultor. Não tem. Especialmente se você um dia decidiu por Jesus na sua vida.
Se você um dia decidiu por ser discípulo de Jesus, se você decidiu por andar na palavra de Deus, não tem como escapar. Deus tem um plano, um propósito. Ele é o agricultor, você é uma planta e Ele vai trabalhar na sua vida. Jesus está dizendo que Deus não apenas deseja fruto, Deus não está atrás somente que você frutifique, mas Deus quer que você se comprometa com um processo. Diga essa palavra. Como? Não ouvi. Eu estou aqui em cima, gente, agora eu não ouço direito. Como? Está aí uma palavra que a gente não gosta muito. Está aí uma palavra que a gente preferia pular. Tem várias palavras na Bíblia que a gente preferiria que elas não existissem. E processo é uma delas. A gente louva a Deus sem entendimento às vezes. Meu pai é o agricultor e a gente diz glória a Deus, mas a gente não sabe por quê. Aí quando a gente começa a entender que Deus é agricultor, porque Ele tem um plano para você, que inclui poda, a gente fica chateado. Porque a gente não gosta de poda. A gente não gosta de tirar nada, a gente só gosta de acrescentar. Põe 3, 4, 5 crianças numa sala e 3 brinquedos. Coloca lá 5, 6 crianças na sala, de 4 aninhos, de 3 aninhos. 5, 6 crianças e põe 3 brinquedos, 2. O que vai acontecer? Qual é o resultado de 6 crianças numa sala e 2 brinquedos? Qual é o resultado? Vocês já são espertos, vamos lá, qual é o resultado? Briga! E a criança briga porque nós somos bem bonzinhos desde que nascemos, né, gente? Briga! Por quê? Porque só tem 2 brinquedos, e aí um vai pegar do outro e vai falar uma palavrinha que a gente já sabe. É? Meu! Então a gente, dentro da gente, tem um bebezão. Dentro da gente tem uma bebezona. A gente pode ter 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 87 anos. E pode ter certeza que eu sei do que eu estou falando. Não importa se tem 15 ou se tem 87. As pessoas colocam a sua criançona para fora quando estão perdendo coisas e elas dizem, é meu. E os bebezão e as bebezonas, num corpo envelhecido, vem à tona. Envelhecido que eu estou dizendo é, com 15 já é mais velho do que recém-nascido. Certo ou não? É mais velho. Então, as pessoas que se envelhecem, elas não percebem, mas elas põem a criança delas para fora, dizendo, é meu, eu não quero perder nada, é meu. Então, o meu pai é agricultor, significa que ele vai trabalhar em um processo, e a gente não gosta de processo. Como crianças, a gente não gosta de certas coisas, até mesmo de palavras dentro da Bíblia. Por exemplo, Isaías 40 diz assim, os que esperam no Senhor, diga. Essa parte a gente não gosta, a gente gosta, renovam as suas forças. Ele é um Deus que renova minhas forças, Ele é um Deus que restaura o meu vigor, Ele é um Deus que me energiza. Essa parte a gente gosta. Mas esperar, não gostamos. Você sabe que a psicologia mundial, agora eu estou aprendendo muita coisa sobre psicologia, porque a Cecília é estudante de psicologia, e assim, eu já sou estudante de psicologia, eu não me formei, mas fiz psicologia e amo estudo sobre a psique humana, a alma humana. Mas a psicologia mundial, especialmente aqui no Brasil, descobriu que o país mais ansioso do mundo, adivinhem quem é o topo da lista do país, das pessoas, do povo mais ansioso no mundo? Brasil. Eu queria que a gente ocupasse o topo do ranking em país mais sem analfabetos do mundo, Brasil. O país com maior índice de educação, maior índice de distribuição de renda, Brasil. Eu gostaria que fosse assim, mas não é.
É o país mais ansioso do mundo. E por quê? Porque o brasileiro cada vez mais vai se tornando um povo que quer pular os processos. Então, embora eu esteja falando para a igreja, eu sei muito bem que nós somos brasileiros e não é o fato de estarmos na igreja que livra a gente 100% de uma vida ansiosa. Mas a gente precisa, necessariamente a gente precisa aprender a viver menos ansiosos. Ficar sem ansiedade é quase impossível nessa vida, mas a gente pode aprender com Jesus a não ceder à ansiedade. Veja, nunca vimos tanta farmácia como a gente tem visto ultimamente. Por que você acha que é assim? Medicamento tem sido usado para pular o estágio, para pular o problema, para pular o processo. As pessoas querem o resultado imediato. Isso está dentro da cabeça das pessoas, dos homens, das mulheres. Isso está dentro da cabeça do empreendedor, da empreendedora, do empresário, do profissional liberal, do profissional registrado. Todo mundo quer pular a parte do processo e chegar logo na parte do resultado positivo. E isso gera medicamento e ansiedade. Por que o medicamento? Para eu emagrecer logo. Caneta nela. Como é o nome da caneta? Monjaro nele, nela. Eu não quero esse negócio de parar de comer, diminuir carboidrato, comer menos açúcar, fazer exercício, processo. Eu não quero processo, quero resultado. As empresas, elas falam isso enchendo a boca, achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aqui nós trabalhamos com foco em resultado. Sabe o que significa isso? Aqui nós trabalhamos para todo mundo ser maluco nessa empresa. Aqui nós fazemos todo o empenho para ter um bando de gente louca, mordendo uns aos outros em nome do resultado. Sim ou não? E Deus não se dobra a isso. Deus não se encaixa na pressa humana. Deus não se encaixa no pular o estágio, no pular o processo, no tomar medicamento. E as pessoas às vezes estão deixando de frequentar a igreja, sabe por quê? Demora muito, achei que Jesus fosse mais rápido. Jesus demora muito, e vai demorar mesmo. Você não vai aguentar ficar com ele, se você é aquele que, igual todo mundo, focado no resultado. Não vai. Não vai ficar na igreja, não vai ficar na vida com Jesus, não vai. Porque Deus, primeiro, é um agricultor, diga. Meu pai é um agricultor, diga, vamos lá. Meu pai não é um industrial. Jesus não disse meu pai é um gerente de McDonald's, que está aí para entregar para você no drive-thru, número 1, número 2, número 3, número 4, número 100, não. Deus não é dono de fast food, rede de comida rápida, de food trucks. Não, Deus não é isso. Deus é um agricultor. Isso significa que Ele trabalha com a gente no tempo, no modo dele, no relógio dele. Aliás, Deus nem relógio usa. Relógio é coisa do homem. Cronos é coisa do homem. Kairos é coisa de Deus. Sabe o que é Kairos? Kairos é o momentum do agora de Deus. É isso, é Kairos. O momento do agora de Deus. Deus está trabalhando no seu agora para que você seja bom amanhã. Deus não está olhando para o seu amanhã e esperando que você chegue lá. Não, Ele está trabalhando contigo. Processo, diga a palavra. Olha só, gente, os processos da vida da gente vão acontecer de qualquer maneira, por bem e por mal. Ninguém está com a vida quebrada da noite para o dia. Quem está com a vida quebrada levou tempo para quebrar. Financeiramente, saúde, casamento, família, a mentalidade. Tanto para o mal quanto para o bem, as coisas não acontecem da noite para o dia.
E veja que loucura, a gente continua esperando dentro da cabeça louca, às vezes, da gente, que as coisas aconteçam da noite para o dia. A vida já mostrou para você que não vai acontecer assim. A vida já te mostrou. E por que eu e você insistimos em ter resultados imediatos? Porque a gente está vivendo e se tornando um povo sem paciência, que rejeita processos, que toma remédio para dar um salto, para resolver problema, toma um remédio, para chegar lá mais rápido, toma outro remédio. Tem remédio para acelerar a mentalidade, aprender mais rápido. Qual é o remédio? Aquele que energiza o cérebro. Ritalina? É a Ritali? Ritali acelera? Aí outros tomam Red Bull. Não, eu preciso ganhar energia. E o pior é que essa ideia dessas coisas estão acontecendo dentro da igreja. As pessoas estão usando o mesmo caminho. Coca-Cola com café e Red Bull. Trabalhe até 3 horas da manhã. Por quê? Porque eu quero o resultado. Eu não quero processo, eu quero resultado. E a pessoa fica triste, deprimida, enquanto não tem aquilo que ela deseja. E Deus não vai se dobrar. Deus é um Deus do Kairos. Ele vai andar com calma, tranquilo, no cício. Olha só, gente. Ele se envolve na formação do seu caráter, na remoção dos seus excessos. Excesso de mentira, excesso de pecado, excesso de pornografia, excesso de sexo, excesso de dinheiro, excesso quando você está atrás dos excessos, excesso de festa. Deus está formando seu caráter, o compromisso de Deus é de um agricultor com a sua planta. Deus está querendo direcionar a minha e a sua vida, direcionar. Se a gente ficar no comando da vida da gente 100%, o fim você já sabe. Você sabe como é que é a sua vida sem Deus? Você sabe? Deus quer direcionar a sua vida. Nada do que está te acontecendo é por acaso. Nada. Cada detalhe da sua e da minha vida tem o dedo do agricultor. Você é uma planta. Põe a mão no peito e diga: eu sou uma planta. Agora, não vamos ficar doidão aqui, igual aquelas coisas, né? Eu sou um cachorro, eu sou uma girafa. Não, isso aí é coisa... Não vou nem ficar adjetivando isso aí, não. Tá bom? Se as pessoas aí fora querem regredir, Deus criou a gente à imagem dele, e a gente quer ser uma girafa, aí é problema da cabeça doida de cada um, né? Mas eu sou para Deus aos olhos, é um símbolo, diga, é um símbolo. Eu sou como uma planta, e Deus está cuidando de mim em cada detalhe. Nada acontece por acaso quando a mão do agricultor está sobre a sua vida, nada é por acaso. Essa verdade de Deus como agricultor nos chama a uma rendição profunda. Você já fez isso? Você já fez isso? Você já parou sozinho lá no quarto, sem interrupção, e falou: Senhor, eu estou cansado da minha pressa. Eu estou cansado da pressa deste mundo. Eu, de verdade, Senhor, eu quero me render a Ti. Minha mente, meu coração, minha prática de vida. Senhor, eu preciso me render. Enquanto eu e você não nos rendermos a Deus, a gente vai sofrer. Sofrer coisas difíceis nas emoções, na mente. O sono será turbulento. Por quê? Porque eu estou tentando andar no caminho e Deus está querendo me puxar para outro. E eu não estou aqui defendendo que ninguém tem que trabalhar, que não tem que conquistar, ter coisas. Tranquilo, eu estou falando de disposição interna, da alma, da tranquilidade da alma. É disso que eu estou falando. Do trabalho que Deus tem para fazer através de você.
Confiar não apenas nas mãos do agricultor, mas também nas mãos da videira. Deus e Jesus, meu pai é agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Tem duas pessoas trabalhando na sua vida, que são as duas pessoas mais importantes da história e do universo. Quem está trabalhando na sua vida simplesmente são o pai que é agricultor e a videira que é Jesus. Tá bom para você? Jesus que é a videira e o pai que é agricultor estão trabalhando na minha vida e na sua, para que eu e você vivamos uma vida mais dentro dos propósitos de Deus, mais calmas. Qual o resultado de deixar Deus trabalhar na sua vida? Calma. Qual o resultado de você se render a Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida? Paz. De dentro para fora. Qual o resultado de deixar Deus assumir o controle de tudo que você é e de tudo que você acha que tem? Do seu destino, do seu futuro, do seu agora. Qual é o resultado? Serenidade, tranquilidade, mansidão por dentro, sem desespero, sem angústia, livre da ansiedade, do medo, da dúvida, da necessidade louca de ter os outros aplaudindo os meus resultados. Eu preciso que alguém me valorize. Não, o resultado de quem deixa Deus trabalhar na vida é que não precisa mais do valor de ninguém lá fora, do aplauso de ninguém lá fora. Eu só preciso saber que eu tenho um pai, ele me ama, ele zela por mim, eu sou uma planta e ele está cuidando da minha vida e vai me conduzir para o seu propósito. E aí o resultado é descanso, não agitação, descanso. Deus trabalha tanto por dentro da gente quanto Ele trabalha por fora da gente. Então, para que a nossa vida seja assim como eu estou descrevendo, nós precisamos de mais café. Café tem 4 letras: C, A, F e E. Esquece o acento. Café. Nós precisamos de café. Precisa de café? Quantos estão precisando de café aqui? Deixa eu ver. Acorda aí, irmão. Quantos estão precisando de café? Tem café depois da saída, tá? Expresso, de boa qualidade. Café. Mas café, gente, e é por isso que eu comecei falando do processo de fazer o café. Café é processo. Não existe esse negócio de andar com Deus e querer tudo isso que eu estou falando e rejeitar o processo. Se você rejeitar o processo, sabe o que você faz? O que os fabricantes de café fazem. Agora eu vou denunciar os cafés. Se prepare. Porque cabe. Eu nunca falei disso, mas agora eu vou denunciar. Se você acelerar o processo do café, você vai tomar veneno que causa gastrite, problemas de estômago. E por que café causa problema de estômago? Por que café causa problema de gastrite? Porque não é mais café. Parece café, mas não é. E por que parece café, mas não é? Porque acelerou o processo. Na colheita do café industrial de larga escala, para vender muito, tem que acelerar. Não tem esse tempo de colher, esperar amadurecer, depois descartar. Não, não, não. Eles vão lá, primeiro, não é a mão que colhe o café, é uma máquina. E quando a máquina colhe café, você acha que ela colhe grão a grão? Não, senhores. Colhe grão verde, grão maduro, o besouro que está no ramo, colhe pedra, porque pega o que está no chão também, pega pedra, pega terra, pega pedaço de galho, pega folha verde, põe tudo lá dentro daquela caldeira e queima. Por que queima? Porque para ninguém perceber que tem bicho lá, impureza. E aí torra tudo até ficar preto, para ninguém perceber que tem coisa ruim, e fica tudo preto. Por isso que eu digo para você, café não é preto, café é marrom. Café de verdade é marrom, não é preto.
Café extra forte não existe. Tudo isso é aceleração de processo. Café amargo. Por que o café é amargo? E as pessoas enchem de açúcar, né? Olha, eu nunca vi povo para tomar café com tanto açúcar que nem pedreiro, funileiro, pintor. Essa turma toma café com mais açúcar do que uma lata de Coca-Cola. E está aqui o Jefferson, que é pintor, e me corrija se eu estiver enganado. Como é que é o açúcar lá, Jefferson? É isso aqui assim, ó. Isso aqui de café, isso aqui de açúcar. É igual uma lata de Coca-Cola. Por que tem que pôr muito açúcar? Porque acelerou o processo, queimou tudo, ficou amargo para esconder impureza. E aí toca açúcar para ficar doce. Quando você come uma goiaba, quantos gostam de goiaba aqui? Quantos põem açúcar na goiaba? Ninguém. Quantos gostam de goiaba? Deixa eu ver. Fica a mão levantada. Goiaba vermelha. Eita, coisa gostosa, hein? De vocês que estão com a mão levantada, quantos de vocês põem açúcar na goiaba? Açúcar na goiaba. Fica com a mão levantada. Ninguém. Por quê? Porque já tem o adoçante natural perfeito. Deixa eu dizer, o café também. O café também. O café é uma fruta. E quando é respeitado o processo, ele produz uma coisa boa. Café bom não dá úlcera, não dá queimação, não dá gastrite. Café é uma fruta. Quando você toma um café bom, faz bem para o organismo. Bem. Uma hora dessa eu dou dica para vocês de qual café escolher, tá bom? Tá curioso sim ou não? Tá, uma hora dessa, agora não é a hora. Mas se você quer viver uma vida de tudo isso que eu venho falando, você precisa de mais café. Primeiro, você precisa do C do café, você precisa de comunhão com Deus. Às vezes eu pergunto para vocês, como é que vai sua vida com Deus? E eu como pastor fico preocupado quando eu encontro membros da igreja que eu sou pastor dizendo, eu li a Bíblia uma vez essa semana. Não orei essa semana, eu orei 2 vezes, 3 vezes essa semana. Não abri minha Bíblia essa semana, eu fico preocupado. Porque significa que você está tomando café ruim. Se você não foi na verdadeira fonte da vida que é Deus, na Bíblia, na palavra, você está buscando paz em outro lugar. Aonde você está buscando paz? Nós precisamos de comunhão com Deus, é o primeiro C. Comunhão com Deus, vida com Deus, compromisso com o processo de Deus. Nós precisamos de comunicação com Deus, nós precisamos de relacionamento com Deus. Diário, persistente, perseverante, abrir a Bíblia todo dia de manhã e falar com o Pai sobre você, sobre suas coisas, sobre sua vida e ouvir o Pai na sua palavra. Comunhão com Deus. A segunda letra é um A. O A do café é o A da atividade, é o A da atitude, é o A da ação, é o A do ministério na igreja, é o A do serviço. A de serviço, é do trabalho, de você ajudar ao próximo, dentro da igreja e fora da igreja. Ministério é o A da ação, da atitude. Não dá para sentar no banco e não me oferecer para servir a igreja. Eu preciso servir, eu preciso ter um significado. Não estou aqui só para aplaudir discurso, pregação. Eu estou aqui para fazer algo para a glória de Deus, para contribuir com alguma coisa para a glória de Deus. Não posso fazer da minha vida uma vida que só senta e ouve. Eu preciso ter atitude. Eu preciso servir esse meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim. Eu preciso servir a partir da igreja, servir outras pessoas que estão fora da igreja também, não só, mas também. Procure algo para fazer na sua igreja, se ofereça, abra sua casa para receber gente para orar, para estudar a palavra, para convidar os vizinhos. É o A da atividade, da ação, da atitude.
Uma igreja e uma pessoa que quer viver essas coisas que eu venho pregando aqui, precisa ter mais café, mais atitude. E o F, esse é uma letra difícil, por causa da época que a gente vive. O F de foco. Foco nos propósitos de Deus. Eu preciso escarafunchar a Bíblia, eu preciso explorar a Bíblia, eu preciso de lugares onde eu ouço a Bíblia, onde eu leio a Bíblia com calma. Eu preciso ir no culto, eu preciso ir na igreja em casa, eu preciso abrir a minha Bíblia sozinho, sozinha. Eu preciso explorar a Escritura para conhecer os planos de Deus e manter o foco nos propósitos de Deus para a minha vida. Meu pai é o agricultor e não existe agricultor sem foco. Todo agricultor compra uma terra e ele já sabe o que vai produzir, ele sabe o que vai plantar, ele sabe como plantar, que semente utilizar, ele seleciona as melhores sementes e grãos para ter um resultado bom. Foco nos planos de Deus, foco na palavra de Deus, foco nos propósitos de Deus. Mas e a minha vida, pastor? Sua vida vem depois. Vem depois, a sua vida pessoal vem depois do foco no plano de Deus para a sua vida. Diga comigo, Jesus disse: buscai em primeiro lugar. Né? Quantos discordam de Jesus? Não é ninguém? Que tal a gente colocar esse versículo assim: buscai em quarto lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente nem coloca em quarto lugar, a gente já inverteu mesmo. A minha vida existe para buscar as demais coisas. Eu já inverti todo o texto. Eu existo e eu vivo para buscar as demais coisas, enquanto Jesus disse para buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Mas eu deixo para o último lugar. Então, foco no plano de Deus, foco na palavra de Deus. Por que a igreja? Para você aprender o foco da vontade de Deus para a sua vida. Por que os treinamentos dessa igreja? Para você manter-se firme no foco do plano de Deus para a sua vida. Por que os cursos que a igreja oferece? Para mantermos o foco no propósito de Deus. Por que as igrejas em casa? As reuniões dos lares? Para a gente manter o foco dos propósitos de Deus para a nossa vida. Por que os ministérios da igreja? Para ajudar a gente a manter o foco no propósito de Deus, ajudar um ao outro. Por fim, esse aqui todo mundo gosta. É o E do café, é o E da energia, é o E da força, é o E do vigor, do ânimo, é o E do poder, da capacidade de realizar. Só que para Jesus é o poder, é a ação, é a energia, é o E da energia que vem do alto, do poder do Espírito Santo. É energia que vem de Deus. Sabe o que a maioria das pessoas estão fazendo? Buscando fontes de energia fora de Deus. Olha, eu não ia falar isso não, mas deixa eu dizer uma coisa. Trabalhar cansa, não cansa? Cansa, mas nunca deveria estressar. Se você está estressada ou estressado, você está completamente com a vida de perna para o ar. Porque o trabalho não estressa, deveria cansar. Se está estressando é porque tem muita coisa fora do lugar. Pode ter certeza. Muita coisa está sobrecarregando você, muitas coisas estão fora do seu controle, fora de lugar, por isso você está estressado, por isso você está estressada, e estresse consome energia. É igual você ligar aqui, um aparelho na tomada e deixar ligado a noite inteira, o dia inteiro, uma semana sem parar. Consome energia sem propósito. Energia de Deus dá para a gente a liberdade do estresse. A gente pode trabalhar, ficar esbudegado, gostou? Quebrado, cansado. A gente dorme e se renova.
A esposa vai lá, faz uma massagem no pé, quem tem esposa, né? Olha lá, o Rafael já abraçou a Thaís. Eu falei, quem tem esposa, ela vai lá. Eu tenho que confessar a vocês, gente, já estou terminando, mas eu tenho que confessar a vocês que eu nunca soube o que era uma massagem no pé até casar com a Cecília. Nem minha mãe fez uma massagem no meu pé. E esses dias aqui eu trabalhei nesse púlpito aqui, a minha parte, né? A minha parte, outros trabalharam, mas a minha parte, eu trabalhei aqui 2 dias sem parar. Ontem saímos daqui, que horas, Cecília? Chegou, o Rafael estava chegando para o Cine Conecta, eram o quê? Que horas você chegou? 7 horas? 7, sei lá? Hã? 6h30, o que eu estava fazendo aqui? Estava terminando, eu não estou falando de mim, eu estou falando que eu estava terminando e eu estava esbudegado, cansado. Aí fui para casa, tomei um banho quente, ontem não estava frio, mas eu tomei um banho quente, deitei na sala, a minha esposa, eu não pedi nada, ela veio. É lindo quando um casal, um devolve para o outro amor, respeito, carinho. Quando você dá amor, respeito, carinho, atenção, importância, valor, você não precisa pedir as coisas. A outra parte está lá porque ela quer retribuir, que ela quer amar de volta. E eu estou lá na sala, mas minha lombar, gente, eu não conseguia nem me mexer direito. Tão podre que eu estava. Cecília veio lá e falou, põe o pé aqui. Eu peguei um creme, pegou um creme e olha, gente, eu achava que lavar a cabeça só, aquela massagem no couro cabeludo, era uma coisa gostosa. Mas olha, eu descobri que no pé também. Eu quero todo dia. Eu vou fazer um púlpito desse em cada igreja. Eu vou sair por aí nas igrejas oferecendo, precisa que eu faça púlpito? Que daí a minha esposa vai fazer massagem no meu pé. Oh, coisa boa, gente. Obrigado, Cecília, publicamente. Energia não vem de tomar remédio, Red Bull, vem da presença de Deus. Não vem de massagem. Ajuda. Mas a presença de Deus, o propósito de Deus, descansa. A energia e a presença de Deus gera descanso. E é isso que você precisa. Descanso interior. Você está agitada demais. Você está agitado demais. Você precisa do café de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.